aí depois a gente passa para uma reflexão, porque aí dá tempo de o pessoal ir chegando, né? E aí depois nós vamos iniciar agora a matéria Métodos de Estudo Bíblico. Segunda aula nós temos a prova de missões, né? E aí na próxima semana aí a gente já começa com as duas novas matérias. Métodos de Estudo Bíblico pela primeira aula e Administração Eclesiástica na segunda aula. Essa matéria, Métodos de Estudo Bíblico, que a gente vai estudar hoje, é muito importante porque ela ensina técnicas para a gente estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é igual você pega um livro, ou um almanaque qualquer, e abre e vai ler. Tem métodos específicos de estudo da Bíblia que traz resultados melhores, né? Vamos orar então para a gente começar? Pode ficar sentado mesmo desse jeito, só acompanhe conosco e vamos fazer essa oração juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para aprender um pouco mais sobre as Tuas Santas Escrituras, para aprender um pouco mais sobre a revelação que o Senhor tem para nós. Toque nossas mentes para que possamos compreender a Tua Palavra e toque os nossos corações para que possamos guardá-la em nossos corações para não mais pecar contra Ti. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Licença. Vamos abrir uma Bíblia aí, Bíblia de vocês, em Abacuque, capítulo 2. A Bíblia ou o tablet, né? Ou o celular, né? Porque eu demorei, porque eu faltando água. É verdade. Então, hoje a gente não pode mais falar da Bíblia, né? Porque às vezes a gente abre o tablet ou desbloqueia o celular. Abacuque, capítulo 2. Deixa ele no capítulo 2. Agora a gente vai ler o versículo 4, que é um versículo muito famoso de Abacuque 2. Enquanto isso, você vai procurando ele aí. No tablet está mais fácil de achar do que na Bíblia, né? Eu queria ver se achasse tão rápido assim na Bíblia. Mas veja só, a gente vai começar essa aula hoje falando um pouco sobre fé. Mas é importante, e eu queria já iniciar parabenizando vocês que estão aqui até hoje. Porque vocês viram, muitas pessoas começaram e muitos desistiram. Vocês já são vencedores por estarem aqui ainda. Porque algo interessante, quando a gente começa a estudar a Palavra de Deus, é que a gente, quando a gente está lá apenas na igreja, participando dos cultos, nós somos doutrinados da forma que que os nossos pastores têm, né, da metodologia que eles têm. E às vezes a pessoa nasce numa igreja e fica nessa igreja a vida toda, e ela é praticamente doutrinada na forma pela qual aquela igreja vê o Evangelho. E aí parece que quando ela começa a enxergar as coisas de uma outra forma, ou começa a perceber que existe uma outra maneira de ver o Evangelho, parece que se assusta. Na filosofia, vocês que estão lá na faculdade, você faz colega dentro da engenharia, vocês já viram, não sei, engenharia não é muito um negócio de gosta muito de leitura, né? Filosofia vocês não pegaram não, né? Então tem uma matéria na filosofia que a gente estuda lá Platão, Sócrates. Tem um mito chamado mito da caverna, vocês já devem ter ouvido falar. E esse mito da caverna ele acontece muito nas igrejas. Então, resumidamente, é quando o mito da caverna era aquelas pessoas que nasceram presas dentro daquela caverna. E dentro da caverna, ela só conseguia enxergar a sombra das coisas que passavam do lado de fora. Então era mais ou menos como representando da seguinte forma: elas nasciam presas e aprisionadas dentro da caverna e só conseguiam
conseguiam enxergar a parede que estava no fundo da caverna. E tudo que elas conseguiam enxergar era a sombra. Está vendo a minha sombra ali na parede? Então, tudo aquilo que passava lá fora, na porta da caverna, através da luz solar, refletia uma sombra no fundo da caverna e as pessoas enxergavam a sombra. Então, passava um cavalo, aí passava a sombra do cavalo aqui. Passava um outro animal, passava a sombra do animal. Aquelas pessoas que nasceram ali dentro, para elas, aquilo que era real era a sombra. Porque elas não conheciam outra coisa a não ser a sombra. Então, quando alguém passava, uma sombra de um cavalo passava, elas falavam, ó, o cavalo, apontando para a sombra. Um dia, esses moradores da caverna descobriram, foram libertos dessa caverna e eles saíram da caverna e viram que lá fora existiam coisas diferentes daquelas que eles viam nas sombras da caverna. Então eles viram um cavalo e reconheceram o cavalo que era aquele que fazia a sombra do cavalo lá. E aí eles começaram a se assustar. E aí eles ficaram em dúvida. E na dúvida, eles voltaram para dentro da caverna para continuar vendo a sombra. Porque o cavalo de verdade era algo muito estranho para eles. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. A teologia é assim. Você pode ver que tem muitas pessoas que começaram o curso de teologia, que quando a gente começou a passar um pouquinho da Bíblia, e talvez de uma maneira que elas não estavam acostumadas, elas assustaram. Isso acontece nas outras turmas. Começa 30, pouco a pouco vai saindo, fica 10, 15. Porque quando a pessoa começa a ver que aquilo que ela aprendeu durante a vida toda é um engano, é um embuste, ela tem dois caminhos. Ou ela se liberta de vez para aprender novas coisas sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre o Evangelho, ou ela rejeita o novo e volta para o velho. E muitos que começam o curso de teologia, quando começam a perceber que aquilo que o pastor dela estava ensinando para elas, durante a vida toda, não é só aquilo, ou é uma parte só do Evangelho, elas acabam voltando atrás. E uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, é o significado da palavra fé no Velho Testamento e no Novo Testamento. A gente viu isso em bibliologia, o quanto é difícil a tarefa dos tradutores. Traduzir a Bíblia e traduzir qualquer texto talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem. Porque não é em todos os idiomas que existem palavras sinônimas. Se você tentar explicar em outra língua o significado da palavra saudade, você vai conseguir, você vai encontrar tremenda dificuldade. Talvez você pode explicar o que significa saudade, mas não com uma única palavra. Se você tiver um amigo que fala inglês, que está aprendendo português, ele não vai entender o que significa saudade. É uma palavra que só encontra tradução na língua portuguesa. Isso sem falar nos falsos cognatos, sem falar nas expressões idiomáticas, né? Então existem várias expressões idiomáticas no inglês que só encontra tradução. Se você for traduzir ao pé da língua, não dá certo. Não tem nada a ver. Expressões falsos cognatos. Por exemplo, se você pega no inglês a palavra actually, eu sou meio ruim para pronunciar. É melhor escrever. Actuality, né? Eu acho que é assim. São um falso cognato. Aparentemente você vai traduzir como atualmente. E não é.
É verdadeiramente. Argument, você pode traduzir por argumento. Não é. É discussão. Isso é chamado de falso cognato. A primeira visão, você pensa que sabe a tradução. Na verdade, não sabe. Isso acontece em todas as línguas. E principalmente nessas línguas antigas. Por exemplo, no hebraico. Muitos tradutores desistiram de traduzir o Velho Testamento porque as expressões idiomáticas, os poemas hebraicos não encontram traduções exatas para outras línguas. Daí surgiu até na Itália a expressão tradutore traitore. O tradutor é um traidor, porque ele não consegue expressar. A gente, por exemplo, a gente lê Abacuque 2, versículo 4. Abacuque 2, versículo 4. Tem uma expressão aqui que a gente já ouviu muito falar nela. Mas o justo viverá pela sua fé. Já ouviram falar isso? O justo viverá pela sua fé. A gente acostumou a entender fé de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é... Quem está lá em Hebreus? Hebreus 11, capítulo 11. Hebreus 11, 1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Lê direitinho lá para a gente. Hebreus 11, 1. A gente aprendeu desde muito cedo que fé então é algo invisível. É algo que você espera que aconteça, que ainda não aconteceu. É algo que você acredita que vai acontecer, mas não é concreto ainda. É uma expectativa, então é invisível. Mas no Velho Testamento não era essa. O Velho Testamento não utiliza essa descrição de fé. A palavra utilizada para designar fé, aí em Abacuque capítulo 2, versículo 4, é emuná. Emuná. Emuná, ela significa firmeza, fidelidade, estabilidade. O povo hebraico tinha tremenda dificuldade de conceituar coisas que eles não viam. Então eles tinham que tentar trazer conceitos das coisas materiais. Sim, traduzindo ou a gente colocando uma alegoria para explicar o que significa essa fé hebraica, emuná, é mais ou menos assim. Como se você estivesse num rio, jogado no rio à deriva, suas forças estivessem acabando, você não estava conseguindo mais nadar, e de repente vai passando um tronco ou uma madeira perto de você. Você sabe que você vai morrer, porque você vai acabar se afogando. O que você faz quando esse tronco está passando perto de você? Você agarra ele do mais firme possível. Essa palavra emuná significa esse agarramento com firmeza. Então a fé hebraica do Velho Testamento não é essa fé do invisível. A fé hebraica é essa fé de você se agarrar em algo com tanta firmeza para que você não morra. Se agarrar em algo com firmeza para sobreviver. A fé hebraica, emuná, é uma fé em que você faz alguma coisa concretamente para que você mantenha-se pela fé. A tradução melhor ali para aquele texto seria assim: e o justo viverá com firmeza, com estabilidade. O justo viverá com firmeza na sua fidelidade. Viverá com fidelidade. Fidelidade pode ser dele para com Deus, ou fidelidade de Deus para com ele.
mas viverá com firmeza. É algo que é mais concreto do que o invisível, né? É dessa palavra emuná, que saiu aquela outra palavra de aman, que é firme, e que depois saiu a palavra amém, que é nisto eu afirmo. Está vendo de onde saiu amém? Então, emuná, firmeza. Emuná, então, é essa ação que eu tenho para me agarrar em algo com firmeza para eu sobreviver. E daí saiu então a palavra amã e depois a palavra amém, que significa nisto eu afirmo. Perceba então que pela fé hebraica, e se a gente considerar que o escritor, provável escritor de Hebreus, seria Paulo, alguns acreditam que sim, outros não. Não existe evidências incontestáveis que Hebreus foi escrito por Paulo, mas supondo que seja, Paulo, ao escrever Hebreus, estava pensando na emuná, porque Paulo era judeu. Percebe então que hoje a gente talvez tenha mais facilidade de pensar em fé como algo invisível. Mas para o povo hebreu a fé era algo palpável. Estava mais relacionado com a firmeza e com a fidelidade que eu tenho na minha conduta diária do que naquilo que eu espero sem ver. O justo viverá pela fé, e eu vou viver de acordo com a fidelidade que eu tenho com Deus ou de acordo com a fidelidade que Deus tem comigo. Então não tem nada de sobrenatural, de invisível. É você ter fidelidade e firmeza naquilo que você faz. Isso é fé. Vai fazer prova, entra na faculdade de engenharia, que seja com firmeza, para você ser o melhor aluno. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é você levar o curso de qualquer jeito e esperar que você vai passar. Fé é você levar o curso da melhor maneira possível, com a maior fidelidade possível, para que você seja o melhor aluno. Isso é fé. Viu a diferença? Uma coisa é você leva de qualquer jeito, e aí depois no dia da prova ora no Espírito Santo. Outra coisa é você estudar da melhor forma possível, você ser o melhor aluno. Isso é fé. O outro é fideísmo. Fideísmo é acreditar em alguma coisa que você não está vendo, sem evidências. Fé é uma coisa, fideísmo é outra. Amém? Então vamos lá. Métodos de estudo bíblico. A gente começa essa matéria hoje. Métodos de estudo bíblico. Lembrando que nós estamos agora também online, né? Depois, no finzinho da aula, a câmera vai ser voltada para cá, para todo mundo ver que vocês estão aí também, né? Eu não estou falando para as paredes. E aí, nós estamos também, os irmãos já viram que está lá no YouTube já. Então, às vezes, faltou na aula passada, entra no YouTube e assiste a aula pelo YouTube. E aí, como a aula do YouTube é gratuita também, você pode indicar para os amigos. Às vezes você tem um amigo que gostaria de estar fazendo um curso de teologia, mas não tem condições de estar aqui na terça-feira, porque às vezes ele estuda à noite, na segunda. Você indica para ele assistir na casa dele, né? Pode assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa matéria, métodos de estudo bíblico, ela é extremamente interessante, porque ela vai, primeira coisa, nos ensinar que para você estudar a Bíblia não é de qualquer jeito. Você não abre a Bíblia para ler a Bíblia e estudar a Bíblia como você vai ler um livro de geografia. Diferente. E talvez esse seja o ponto de partida para você se tornar um grande estudioso da Bíblia. Porque é comum nos alunos iniciantes da teologia falar assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Mas às vezes a pessoa passa a vida toda lendo e
como se estivesse lendo um livro comum. Existem alguns métodos, metodologia específica para você ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não adianta só ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Ler, você lê uma lista telefônica. Lista telefônica, você lê a lista telefônica. A Bíblia você não lê. A Bíblia você tem que estudar. Se você quiser pegar a Bíblia apenas para ler a Bíblia, não vai surtir efeito. Tem que estudar a Bíblia. Então vamos lá. E aí a segunda aula prova, né? Método é a maneira ordenada. Acharam aí a apostila? É a maneira ordenada de fazer alguma coisa. É um procedimento seguido passo a passo, destinado a levar o estudante a uma conclusão. Engenheiro gosta muito de método. Tudo que engenheiro vai fazer tem método e metodologia. Vocês fazendo não é para engenharia civil, não, né? É católica. É pior ainda, né? É mais metódico ainda, né? Mas o engenheiro gosta disso, né? Você não constrói, como é que você começa a construir uma casa? Você tem que começar a fazer a fundação, então tem metodologia. Você não começa a ler a Bíblia de qualquer forma. Tudo na sua vida, é isso que a gente vai aprender, que não é só para o curso de teologia, é para tudo. Para tudo na sua vida. Eu brinco com minha esposa, porque eu falo que até para lavar carro tem método. Não é? Tem gente que começa a lavar o carro lá de baixo. Aí você já suja a água tudo ali. Na hora que você vai lavar o carro, tudo, o carro, a espuma está suja, a água está suja, a espuma já está cheia de areia. Até para lavar o carro tem método. Você não começa da parte mais suja, você começa da parte de cima. Da parte menos suja para mais suja. Pneu é a última coisa que você lava no carro. Aí você pega uma pessoa sem método nenhum. Ela começa a lavar pelo pneu. Primeiro pneu que ela lava, na hora que ela vai ver a água, está pretinha. Até para lavar o carro tem método. Tem que ter o jeito certo de fazer. Até para tomar banho, você tem que ter o jeito certo. Você não começa tomando banho pelos pés. É de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Tem método para tudo. Isso ajuda a gente em tudo. A metodologia não foi criada para dificultar, mas para facilitar as coisas. Ao entrar no estudo bíblico por métodos, utilizando esses métodos que nós iremos aprender aqui, nós vamos ver que a gente vai evoluir bastante no estudo. Às vezes, um texto bíblico que você lia e relia 2, 3 vezes e não entendia, quando você começa a fazer ele através dessa metodologia, você vai começar a entender. À medida que a gente seguir esses passos, o Espírito Santo pode nos ajudar também na interpretação dos textos. Sempre, não esqueçam, a metodologia, esses métodos, tudo isso que a gente aprende, são instrumentos para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Mas, sem o Espírito Santo, é Ele que ilumina. Lembra que a gente estudou em bibliologia? A iluminação do Espírito Santo? É Ele que ilumina as nossas mentes para que a gente possa compreender as coisas ocultas e não reveladas, as coisas ocultas de Deus. Agora, tem coisas que não são reveladas também, né? Nós estamos aqui tentando compreender as coisas que são reveladas, porque os mistérios, esses são de Deus. Não adianta a gente querer compreender os mistérios de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz o seguinte: as coisas, os mistérios são para Deus, são de Deus e para Deus, e as reveladas para os seus filhos. Lê lá, Deuteronômio 29, 29. Vamos ver direitinho como é que é o versículo. Existem coisas que são reveladas, essas nós podemos estudar e vamos conseguir compreender. Mas coisas que a gente não consegue compreender. Deuteronômio 29, 29, quem leu pode ler. Quem encontrou pode ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As
As encobertas são do Senhor. Agora, as reveladas, para nós e nossos filhos. Aqui a gente está tentando descobrir essas reveladas, porque às vezes até essas reveladas que Deus já nos revelou, a gente tem dificuldade de compreender. Olha para você ver aí em Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. À medida que a gente vai dando esses passos, utilizando essas ferramentas, nós vamos conseguir aumentar essa luz que há em nós. Então pensa nessas ferramentas da metodologia como se fossem ferramentas que vai te auxiliar a desmontar um carro, ou a construir um robô. Você pode planejar construir um robô, mas se você não tiver ferramentas, não vai sair do lugar. Então você tem que ter ferramentas para fazer aquilo. Pensa nessas metodologias ou nesses métodos como essas ferramentas. O estudo bíblico por método produz amor ardente pela palavra. Um conceito muito equivocado que muitas pessoas têm é que quando você vai começar a fazer um curso de teologia, você vai esfriar na fé. Eu estudo a palavra de Deus, eu dou aula há mais de 15 anos, eu estudo a palavra de Deus há mais de 25. Quando eu tinha 15, eu já fazia o curso, eu já estava no curso bacharel em teologia, eu tenho 39. E para mim, no meu ver, de lá para cá, a minha comunhão aumentou e está só apurando, só melhorando. Então, às vezes a pessoa fala, vai começar um curso de teologia e vai esfriar na fé. Não, às vezes a pessoa ia esfriar na fé fazendo um curso de teologia ou não. O curso de teologia não é gatilho para a pessoa esfriar na fé. Pelo contrário, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu compreendo as coisas de Deus, mais apaixonado eu fico por Cristo. Quanto mais eu compreendo aquilo que eu não compreendia antes, e eu começo a compreender agora, mais eu fico maravilhado das coisas que Deus tem feito. Antes a gente tinha uma teologia bem rasa, hoje a gente consegue estudar uma teologia com mais profundidade, estudando através da cosmologia, a gente vai ver argumentos racionais, cosmológicos sobre a existência de Deus, e a gente começa a pensar assim, nossa, então tudo isso que aconteceu é por causa disso. Então tudo isso vai fazendo a gente melhorar na fé. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus é alimento. Paulo nos ensina isso. Inclusive ele fala que quando nós somos meninos, o alimento tem que ser o leitinho. E aí depois que a gente começa a comer, uma fica mais sólida. Quem é que come, se alimenta e se mantém fraco? A gente come, como diz os antigos, saco vazio para em pé. Quem esfria na fé é quem não se alimenta. Agora, você estando se alimentando da forma correta, não tem como ficar vazio. O estudo bíblico, através do método, também produz revelação de Deus. Fé em Deus. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 9. Qual versículo? Não sei, deixa eu ver se é 9 ou se é 10. Eu acho que é 10 então. Deixa eu achar aqui. Primeiro Coríntios capítulo 2. Versículo. Vamos ler a partir do 6. Olha só que interessante.
1 Coríntios, capítulo 2. Não, vamos a partir do versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante. Olha o que diz. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha o que Paulo está falando, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E está revelando isso pelo Espírito. Porque pelo Espírito todas as coisas perscruta, porque todas as coisas são descobertas. E olha só o que diz. Até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Paulo está falando assim. Quem conhece aquilo que passa no interior do Brian, tem uma americanizada aqui agora, né? Senão o Espírito do Brian que está nele. Você conhece o que passa dentro dele? Quem conhece o que está passando dentro dele? Só o Espírito dele que está dentro dele. A consciência dele que está dentro dele. Ninguém aqui é capaz de conhecer o que está passando nele. Ninguém aqui é capaz de conhecer aquilo que passa no coração de Deus. Mas olha o versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito que nele está. Entendeu? Quem conhece as coisas de Deus? O Espírito que nele está. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, aquele Espírito que está em Deus, que revela, que sabe tudo aquilo que passa no coração de Deus, na mente de Deus, Deus nos deu para que a gente pudesse ter conhecimento daquilo que se passa no coração dele. Deuteronômio 29, 29, as coisas descobertas são para nós e nossos filhos para que cumpramos. Compreendeu isso? Para que a gente possa entrar nesse ambiente de ensino de Deus, a gente tem que acessar esse ambiente de conhecimento de Deus através do Espírito dele. E é o Espírito dele que vai nos revelar aquilo que passa no coração dele. Não através somente de revelações, mas através da palavra escrita. Aquilo que Deus deixou para a humanidade, Ele não deixou de forma escrita na palavra. Então acompanhe comigo, é você entrar em conexão Wi-Fi com o Espírito dele, para que o Espírito dele, que foi o mesmo que escreveu e que inspirou os escritores da Bíblia, possa lhe revelar aquilo que ele escreveu naquele tempo e qual é a vontade dele naquele texto. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha o desenho. Deus está lá no céu. Você, a palavra dele. A palavra dele, está aqui a Bíblia.
precisa conhecer a Deus. O que passa no coração de Deus. Deus se revelou através da sua palavra. Mas para que você conheça a Deus, você tem então que vir beber da fonte da palavra. Só que se você se dirigir até a fonte da palavra e ler essa palavra de uma forma desinteressada ou sem o espírito dele, você não vai conseguir compreender o que ele quis dizer quando escreveu através dos escritores. Então o que você faz? Tem alguém que vai fazer a conexão. Quem que é esse alguém que está aí no texto que a gente leu? Então aí você entra em conexão com o Espírito de Deus, que vai revelar aquilo que Deus queria dizer quando Ele escreveu aquilo na palavra. Aí você vai abrir a Bíblia, vai ler a palavra de Deus e vai compreender o que está escrito lá. Quando você não tem esse Espírito de Deus e não tem essa conexão, isso aqui passa a ser apenas letra para você. A letra mata, mas o Espírito purifica. Essa letra, essa Bíblia, sem essa conexão com o Espírito de Deus, que habita em Deus e que conhece as coisas de Deus, é um livro de história. Isso aqui, sem o Espírito de Deus, é um livro de história. É um livro religioso qualquer, igual outros tantos tem por aí. O que vai fazer a diferença dessa palavra produzir vida na sua vida é o Espírito de Deus que está em contato com Ele, que sabe o que passou na mente dele e que sabe interpretar dar a melhor interpretação para aquilo que Ele quis escrever na sua palavra. Isso eu preciso então do Espírito Santo, mas esses métodos, para que eu possa chegar a essa compreensão daquilo que Deus queria passar para a humanidade através da sua palavra. Se você tem só o Espírito de Deus, mas lê displicentemente, sem metodologia, sem outros estudos, sem uma forma adequada, lê a Bíblia na frente da televisão, também não resolve. Lê a Bíblia na frente da televisão. Lê a Bíblia vê a novela da Globo, ou então lê a Bíblia na hora que os meninos estão gritando. Aí não tem jeito. Então eu tenho que ter as duas coisas. O Espírito de Deus então está à nossa disposição. Agora a gente vai aprender os métodos. Aí quando você tiver os dois, aí você está em conexão direta, Wi-Fi com ele. Só não pode ter aquele plano de dados limitado, né? Porque senão o seu Wi-Fi vai chegar só até no primeiro céu. Vai acabar. O estudo bíblico por métodos produz também grandemente de um pesquisador. O Espírito Santo testifica. Raízes profundas não se formam da noite para o dia. E para nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós temos que cavar fundo, criar raízes fundas. Êxodo capítulo 16, versículo 4 diz o seguinte: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Buscar logo cedo significa porque o sol das ocupações derrete o maná celestial. Se você deixar para buscar à tarde, você já vai buscar o maná depois de ter feito um monte de coisas e ele não vai servir para você. A porção de cada dia, para o próprio dia e a cada dia, é porque eu tenho o necessário da qualidade adequada de cada dia. E o contato diário com a palavra nos dará comunhão, amizade profunda com Deus. Como você
você adquire comunhão com a pessoa? Te garanto que é pelo WhatsApp, que é pelo Facebook. Os antigos falavam assim, tem que comer pelo menos um saco de sal junto, né? Tem que comer pelo menos 1 quilo de sal junto, ou seja, tem que compartilhar, tem que ter comunhão. Hoje as redes sociais têm tentado criar uma nova forma de amizade virtual, mas não funciona, né? Às vezes a pessoa no Facebook tem 1000 seguidores, ou no WhatsApp, eu acho que eu não tenho isso. Facebook é seguidores é Twitter, né? Instagram. Tem 1000 seguidores e nem um amigo. Facebook é amizade. Tem 500 amigos no Facebook, mas não tem nenhum pessoalmente que dá para ir lá conversar, bater papo, tomar um café junto. Então, essa comunhão com o Espírito Santo, ela só é conseguida também através disso. Dessas reflexões diárias. Então, a gente tem que estar perto do Espírito Santo para a gente se aproximar dele e a gente conseguir compreender aquilo que está passando na mente de Deus. Então, a importância desse estudo bíblico, ela serve para a nossa maturidade cristã. Você já conheceu gente que está na igreja tem 30 anos? Tem igrejas antigas que tem, né? A pessoa tem 30 anos que está na igreja. Fofoca até, é casquinha de ovo, melindrosa, briga com todo mundo na igreja. Tem 30 anos que ouve o pastor pregar, mas é imaturo ainda. Por quê? Porque só está lá ouvindo a palavra de Deus. Eu conheço um casal de vozinho, gente. Deve ter uns 60 anos que vai na igreja. Mas pensa nos vovozinhos melindrosos. Briga demais. Qualquer coisinha está empinando a carroça na igreja, fala que não vai mais. Por quê? Porque não aprendeu a estudar a Bíblia. Não aprendendo a estudar a Bíblia, não adquire maturidade. Está lá ouvindo a palavra. Está lá ouvindo a palavra. Mas não aprendeu a ter maturidade. Tem uma ilustração para a gente entender isso. Porque não adianta só ouvir. Às vezes só está ouvindo, mas não está entrando no coração. Não está entrando no coração dele. A palavra de Deus fala assim: não sede só ouvintes da palavra de Deus, sede praticantes da palavra de Deus. Se você, por exemplo, quer tocar, a Aretusa está fazendo escola de música, é o Bruno, né? Vai começar. O Bruno vai começar a escola de música, tocar violão. Aí, Bruno, eu pego você, tranco você dentro de um quarto que tem os melhores violões, guitarras, Fender, Gibson. Você está lá dentro de um quarto cheio de guitarra, cheio de violão. Aí você entra dentro do quarto. E eu falo assim: Bruno, você só vai sair daí depois que você estiver tocando. Aí você entra. Aí você senta e fica olhando para as guitarras. Aí você olha para o violão, olha para o outro. Aí você pega o violão assim. Bonito, hein? E aí você fica olhando para ele. Você vai ficar ali 30 dias desse jeito. Você vai aprender a tocar? Não está entendendo, né? Você está num ambiente repleto de música, em potencial. Música em potencial. Com os melhores instrumentos. Mas se você não pegar ele e não começar a praticar, você não vai sair dali do campo. E aí, vamos supor que você fala assim: não, eu vou começar a escutar então a teoria. E aí, dentro dessa sala, você tem lá um monte de caderno assim, ensinando a tocar, vídeo aula. Aí você sempre começa a assistir as videoaulas. E assiste videoaula. 1, 2, 3, 90 dias de videoaula. Mas até agora você não pegou o violão. Só está assistindo videoaula. Dentro de 90 dias, vai passar um ano de assistindo videoaula. Aprendeu a tocar? O que
sair de lá tocando, porque senão você não vai sair de lá. Você só vai sair de lá quando estiver tocando. Você tem que pegar aquele violão e começar a fazer o blangandã, e assiste a videoaula, e blangandã, e você vai engrossar a cabeça dos dedos, vai sair sangue na cabeça dos dedos, até você sair de lá tocando. Sair sangue na cabeça dos dedos, para quem não sabe, é porque quando a gente aprende a tocar violão, a cabeça dos dedos fica sensível e a corda do violão machuca, chega a cortar. Eu já cheguei a sair sangue na ponta dos dedos quando eu estava aprendendo. Se você não pegar, não começar a praticar, você não vai sair de lá, vai virar prisioneiro num quarto cheio de violão e não vai aprender a tocar. Tem gente que passa a vida toda dentro da igreja, escutando o pastor pregar, mas não pratica nada daquilo que o pastor está ensinando. É cristão? O Bruno ficou 2 anos dentro do quarto, escutando videoaula, com aquele lendo as revistas. Ele vai sair de lá daqui 2 anos, eu fico com dó dele. Eu estou escutando e vejo que não tem som nenhum sair de lá, eu fico com dó, eu tiro ele de lá. Ele é um músico. Ele ficou 30 anos, nasceu barba. Ele é um músico? O que ele tem que fazer para eu chamar ele de músico, para ele sair de lá? Ele tem que sair de lá tocando. Tem gente que passa a vida toda dentro da igreja, ouvindo pregação, ouvindo escola dominical, lendo a Bíblia, mas não pratica isso. Não é cristão, mano. Cristão é seguidor de Cristo. Seguir Cristo é fazer aquilo que Cristo fazia. A pessoa passa 30 anos dentro da igreja e não é cristão. Por isso que a gente brincou na semana passada, da multidão de 5 mil que estava lá em Mateus 5, quando Jesus morreu, só 120 permaneceu. E a gente fez o cálculo, deu 0,2% de cristãos verdadeiros. De uma multidão de 5 mil que ficavam correndo atrás de Jesus, sobrou 0,2%. 0,24%, né? 0,24%. Então, só tem uma forma de se tornar cristão. Aprender a estudar essa palavra e colocar em prática. Ler de qualquer jeito, você não vai conseguir pôr em prática. Porque se você ler de qualquer jeito, você vai ler lá a parábola lá do camelo no fundo de uma agulha e vai querer ir no zoológico pegar um camelo e enfiar no fundo da agulha. Não adianta ler de qualquer jeito, tem que ler estudando a palavra. Mas hoje, Ricardo, mudou muito o conceito de uma era. Não mudou, não. Porque hoje muitas pessoas só vão na igreja para pegar bênção. Deus mesmo está no segundo degrau. A igreja hoje está extremamente mercantil. A igreja hoje está extremamente mercantil. A pessoa vai lá buscar, é igual supermercado. Você vai lá buscar aquilo que você está precisando. Você está precisando um pouquinho de fé, você vai lá na vigília. Você está precisando de prosperidade, de dinheiro, você vai no culto da prosperidade. Está precisando de arrumar um marido, vai no culto dos casados. Não, é o culto dos jovens, né? Dia de sábado. Está precisando namorar, vai no culto dos jovens. Está precisando de desencapetar alguém da família, vai no culto da libertação. Então, você vai procurar, você vai naquilo que você está precisando. Esses dias, naquele livro que eu falei para vocês, inclusive, eu vou dar uma dica para vocês que não têm o livro, o Impacto. Quem é que não tem o livro ainda? Ah, já falou aqui de novo. Vocês não têm? Então eu vou fazer o seguinte. Olha lá, é aquele livrozinho não. O que a gente vai fazer? Já leu? Passa, aqui ó, tá marcado. Seguinte. Eu comprei. Não, vai fazer o seguinte, vocês compram ele digital e eu dou um físico. O digital é R$10. Só para divulgar. Porque quando você vai comprando, aí ele vai subindo na lista lá dos top mais vendidos lá da Amazon. Você pode comprar, ele tem ele tanto na Amazon quanto na Saraiva. Compra, me mostra no seu celular, ou fala, ó, comprei o digital que aí eu te dou o físico. O físico tem aqui na leitura também, mas o físico parece que estão vendendo a R$29. Você compra o digital e eu te dou o físico. Eu tenho lá em casa lá. Nesse livro, eu conto de uma igreja, a gente
gente não pode falar nome agora, porque a gente está aparecendo ali no YouTube, porque senão a gente dá briga. Mas tinha uma igreja que tinha uma faixa assinada na porta, escrita assim, ó: o que você está precisando? Interrogação. Se é dinheiro, culta prosperidade na quarta. Se é relacionamento, culto não sei o que lá, sentimental no sábado. Se é libertação, culto não sei das quantas. Aí eram cultos 7 dias por semana. Tinha 7 tipos de culto. Mas não tinha um culto para aquela pessoa que queria Jesus. Aí eu até coloco no livro assim: e se eu estou passando na porta da igreja e falo assim, não, eu quero é Jesus. Tem Jesus aí? Talvez a pessoa ia falar assim, não, Jesus não tem. Está em falta. Jesus está em falta. Tem um monte de coisa, mas Jesus não tem. Porque eu quero é só Jesus. Tem mais caboclo. A gente vai abrir uma outra promoção depois. Você entendeu? A igreja virou supermercado. Está igual aquelas plaquinhas do supermercado ali, a promoção. Mas e quem quer só Jesus? Porque eu quero só Jesus. O que o Jesus vai fazer da minha vida depois, se vai ser na área sentimental, prosperidade, isso vem depois. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas acresce. E se vier, se não vier também. Porque se eu venho buscando prosperidade, a questão a pessoa pensa que ela pode barganhar. A fé hebraica era muito de barganha. Olha só, a fé hebraica é o seguinte: se atentamente ouvirdes a minha voz, comereis o bom desta terra. Era sempre assim: faz isso que eu te dou isso. Mas com Jesus não é assim. Porque se eu quiser barganhar com Jesus, fala assim, não, Jesus, então eu estou precisando de um emprego, eu vou aceitar o Senhor, eu vou batizar e o Senhor vai me dar um emprego. Aí a pessoa vai entrar, vai batizar, vai aceitar Jesus, vai batizar e não vai conseguir o emprego. E aí ela vai sair frustrada. Por quê? Porque não conseguiu a retribuição. Com Jesus não é assim. Jesus é o seguinte: Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, mas eu estou indo me entregando ao Senhor. Com emprego ou sem emprego, com necessidade ou sem necessidade, eu estou aqui. A gente vê quem é crente é no momento da luta. Porque no momento da bênção é bom, né? É fácil ser crente. Eu quero ver ser crente no momento da adversidade. Só que isso não se prega por aí. Aí, voltando para a aula, serve para a maturidade cristã? O estudo bíblico serve. Serve para o aperfeiçoamento da vida moral também. A palavra vai revelar a mim o que eu sou nele. Aqui está o laboratório de Deus. Ou seja, quando eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a observar quem eu sou em relação a Deus. Quem eu sou? Se a gente começar a perceber, a buscar esse conhecimento de quem eu sou em relação a esse mundo, olha o que a Bíblia nos diz: nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Co-herdeiros. E aí tem gente que entra para a igreja para mendigar essas mercadorias. Eu sou co-herdeiro do reino dos céus e estou mendigando mercadoria aqui. Olha para você ver, o estudo da Bíblia nos ajuda a ter esse tipo de compreensão. O que a Bíblia fala? Jesus falou, nós estudamos isso em missões, inclusive a prova hoje, inclusive isso que eu vou falar aqui agora está na prova. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e essa autoridade vos dou. E aí tem crente que tem medo do capeta. É o capeta que tem que ter medo do crente, não o crente ter medo do capeta. Mas essa compreensão de quem você é no mundo celestial, no reino dos céus, nesse mundo espiritual, você só vai ter essa compreensão com o estudo da Bíblia. Porque senão, quando o capeta manifestar lá perto de você, o que você vai fazer? Diga o pastor. Essa palavra de capeta, estava ouvindo a pregação do
É o tal da endemonização de tudo. Tudo é coisa do cão. Perdi o emprego é coisa do cão. Meu filho, olha, eu falo o milagre, mas não conto o santo. Eu tenho um amigo, pastor, que o filho dele é o cão chupando manga. Aí, o filho dele foi expulso do colégio. Expulso do colégio. Aí, ele me pediu para entrar com uma ação de indenização contra o colégio. Eu acreditei nele, eu falei assim, nossa, mas seu menino, coitado, entrei com ação. Quando o colégio contestou a ação e mostrou quem era o menino, eu fiquei com vergonha de ficar no processo e falei assim, estou saindo, arruma do advogado. O colégio juntou umas 15 advertências que ele tinha dado para o menino por má conduta dentro do colégio. E aí, esse amigo meu, pastor, falou assim, não, mas isso aí não é do meu filho, não. Eu falei assim, vem aqui. Chamei ele no meu escritório, peguei, abri o processo, falei assim, essa advertência. Não, mas eu não estou lembrado de fazer isso não. Só que tinha assinatura dele lá embaixo. Mas essa assinatura é sua? É. Mas você está assinando as advertências do seu filho sem ler? Uma, duas. Na hora que chegou na 15ª, na 16ª, ele falou assim, mas eu não estava sabendo disso não. Eu falei, mas como você assina a advertência do seu filho sem ler? Resumo, perdemos a ação, agora ele vai ter que pagar para outra, porque a minha ação é assim, quando você perde, você paga quem ganhou. E aí o menino foi expulso, vai ter que pagar uma indenização para o colégio. E aí culpa do capeta. Não, é o capeta que expulsou o menino. Não é o menino que é o capeta, não, é o capeta que expulsou o menino. Essa é a demonização de tudo. Isso é um perigo. Mas não procura primeiro saber isso, depois... Ele não sabia, eu acreditei. Acreditei no pastor. Pastor, meu amigo. Falei, vamos entrar com uma ação e vamos pedir uma indenização contra esse colégio. Esse colégio não pode fazer isso. O colégio não pode fazer isso com o filho do pastor, meu amigo. Na hora que chegou os documentos, eu fiquei com vergonha. Larguei o processo. Falei, não vou defender você mais não, vou ter advogado aí. Olha aí, esse menino aqui, eu acho que ele foi expulso, eles aguentaram muito tempo ele lá, porque na terceira ele tinha que ter expulsado ele. Ricardo, mas ninguém sabe que ele é pastor, que ele é crente não, né? Agora, eu não estou contando nome, Onde é crente? É duro. Mais ou menos isso. Tem lógica, gente. Olha o testemunho que está dando. Duplo mau testemunho, né? Porque é crente e porque é filho do pastor. Fala assim, esse cara é crente e é filho do pastor. Depois tem que crescer dito isso aí. Então veja só para a gente encerrar, abra a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E aí a gente encerra hoje, toma o nosso lanche e aí depois a gente parte para a prova. 2 Timóteo 2,15. Tem gente que acha que não é necessário você estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia por quê? Tem gente muito próximo que falou assim, que estudar a Bíblia, que curso teologia é monte, teologia é oração, é monte. Olha o que diz aí a Bíblia. Para mim fala isso. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, de maneira bem a palavra da verdade. É bom vocês lerem, para vocês prestarem atenção, que não sou eu que estou falando. É a Bíblia, porque senão ainda vai falar que o pastor, o professor Ricardo está inventando coisa. Procura apresentar como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Maneja bem a palavra de Deus. Aprovado. Ou seja, se você está achando difícil a prova daqui da teologia, você imagina a prova de Deus. Se está falando que você tem que se apresentar aprovado lá, é porque você tem que passar na prova.
que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem aí é aquela mesma expressão utilizada pelo soldado que maneja bem a espada, ou seja, um espadachim. Ou seja, o cara tem que ser um espadachim, tem que manejar bem a palavra. Aí tem crente que pensa que basta saber o Salmo 23 e o Salmo 91. Aí será que esse que sabe o 23 e o 91, ele vai ser aprovado? Nos dizeres do nosso pastor amigo aqui do lado aqui, ele pode até ser salvo, mas não vai ser vencedor, né? Na T3. Vai ser salvo, mas não vai ser vencedor. Porque para ser salvo, ele não precisa fazer nada. Mas para ser vencedor, precisa. Utilizando a teologia dele, precisa. Duas lá da outra. Né? Mas então, olha só, não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Tem que manejar bem a palavra de Deus. Tem que aprender a estudar. Tem que saber tudo isso aí. Se isso aí é a nossa regra de fé, é o nosso manual para a gente chegar no céu, como que eu vou? Toda coisa que você compra, eletrônico, tá aqui os mecatrônicos. O que fala? Primeira coisa que você faz, que você abre a caixinha. Leia o seu manual aí, ó. Tem que ler o manual do começo ao fim. Lê o manual, inclusive tem uma advertência. Não nos responsabilizamos por danos causados se o consumidor não ler o manual. Mau uso do manual, mau uso do aparelho. Você tem que ler o manual. Esse é o nosso manual para chegar no céu. Aí a gente quer chegar no céu sem ler o manual. De qualquer jeito. Vai ter como? Não vai. Porque lá não entra quem é de qualquer jeito. Lá, para entrar no reino, tem que ser aprovado. Não é de qualquer jeito. Então por isso que tem que estudar a palavra de Deus. Monte, oração, aleluia. Né? Vamos rodar o manto aí também. Faz parte. Mas não adianta só ir para o monte, rodar o manto, se não souber manejar bem a palavra de Deus. O que conduz os nossos passos é a luz da palavra. Se você não tem a luz da palavra, você vai viver claudicante, tropeçando. Amém? Então é isso. A gente encerra por hoje. Semana que vem a gente continua, tá bom? E aí a próxima aula agora a gente já inicia a prova. É isso. Vou fazer chamada, vou cobrar. Hoje é dia.